Olá, estamos de volta com o nosso papo com o Dr. Paulo a respeito da queda da adesão às vacinas, que faz com que fantasmas que existiam no passado, como a volta da poliomielite ou do sarampo, eles estejam aqui nos rondando. E a gente pode agir para evitar que isso aconteça, que essas doenças voltem. Doutor, eu lembro lá nos anos 80, vou entregar minha idade, existia uma figura do Zé Gotinha, que as crianças tinham muita vontade de ir no posto de saúde, ou se impressionava, você via propaganda falando daquilo. Caiu essas campanhas, o formato dessas campanhas é diferente. Qual que é o investimento do Estado para que, ou a falta de, para que a gente tenha esse problema que a gente está vivendo hoje? Na nossa conversa inicial, você mesmo abriu o diálogo dizendo que o Ministério da Saúde no Brasil é um exemplo de desenvolver campanhas preventivas. E a campanha de vacinação é um exemplo que mostra o êxito da campanha. Ela, na verdade, ela não diminuiu. Hoje, a mídia que o Ministério utiliza, vamos falar num número aí, a expectativa é que se gaste acima de 4 bilhões só nessa campanha, né, de vacinação sarampo e pólio, e as outras que fazem parte da caderneta de vacinação, né? Então, não houve, por parte do governo, diminuição da campanha, não. Os postos de saúde, todos os postos têm todas as vacinas. Uma série de 19 vacinas disponíveis, mais algumas extras, mas esse número está disponível em full time, o tempo inteiro, em todas as unidades básicas de saúde. E se alerta, quando se passa no médico, para que se faça a campanha. O que talvez esteja faltando, e vale aqui talvez esse ponto, é solicitar, mesmo para os adultos e para as crianças, ao fazerem uma marcação de uma consulta, que tragam sua caderneta de vacinação. Que não é um hábito, né? Principalmente o que não adultos. Tem sido um hábito. De repente, você pedir a carteira de vacinação vai fazer com que aquelas pessoas que perderam, muitas pessoas não sabem o que já tomaram de vacina, e aí existe todo um calendário que o Estado gera. Hoje, esse mapa vacinal, ele visa as crianças, e tem uma campanha específica para as crianças. O Zé Gotinha continua existindo, né? Existe uma campanha para os adolescentes, existe um mapa para os adultos e para os idosos, e um mapa para as gestantes, né? Todo esse universo, ele é buscado. O que talvez esteja faltando seja isso, né? De você, na hora que você vai fazer uma consulta numa unidade básica de saúde, se solicite a sua carteira de vacinação para verificar se você está em dia. Porque é isso que vai assegurar que a campanha persista, que a vacinação exista como um mecanismo de prevenção absolutamente ideal. O que se economiza com a vacinação é um número fabuloso se nós tivéssemos indivíduos que precisassem ser tratados de meningite meningocócica, de sarampo, de rubéola, de poliomielite e de todas essas doenças que a gente vê aí, que são endêmicas, mas que de repente pode dar um salto para uma epidemia. Economia financeira brutal e sentimental, porque você vê um filho com uma sequela de uma doença que você poderia ter evitado por uma atitude sua, acho que é um sofrimento para o restante da vida, né? Além do aspecto do Ministério da Saúde sofrer com esse baque econômico, ele termina indo ainda para o serviço de previdência social, porque são indivíduos que deixam de produzir, né, e que geram, portanto, uma despesa para o Estado em ter que manter um indivíduo que está incapacitado por uma doença, por uma poliomielite, ou por uma sequela grave de uma lesão neurológica decorrente de um sarampo, né, ou de uma meningite, ou qualquer uma outra dessas doenças. Agora, uma das coisas que o senhor tocou foi a questão do adulto. E muitas vezes a gente esquece... Bom, agora a gente vai viver uma situação parecida com a falta da carteira de vacinação que a gente não encontra, com o título de eleitor, né? Mas o título de eleitor a gente procura a cada 4 anos. A carteira de vacinação, aquela de quando a gente era criança, às vezes a gente nunca procurou e não sabe por onde anda. E aí, nesses casos, como que a gente atualiza? Você pode ir e fazer. Por quê? Algumas campanhas de vacinação que existem, como eu falei, no decorrer de todo o ano,
elas visam o quê? Os indivíduos jovens, até os 15 anos, aqueles que têm acesso aos serviços públicos, eles se pressupõem que eles sejam vacinados, né? Que tomaram a vacina, o BCG, tomaram para sarampo, tomaram a tríplice, eles foram fazendo um acompanhamento. Quando eles chegam na idade adulta, e no caso das mulheres são gestantes, também é feito um mapa de vacinação. Mas a partir da idade adulta, propriamente dito, se ele vai numa consulta, ele pode receber reforços, como o do sarampo, que você pode fazer um reforço, como o da hepatite, se ele não tomou, que ele pode tomar, que é um programa parecido com o do sarampo, como o da febre amarela, né? Quando você precisa sair para fazer alguma viagem para uma área de risco. Então, como eu falei inicialmente aqui, quando você imagina que um posto de saúde pode solicitar uma carteira para ver como é que você está, e você não tem, ele pode fazer a hepatite, pode fazer o sarampo, ele pode sem risco nenhum. Algumas dão imunidade de caráter permanente, mas outras você pode receber o reforço. E isso, nesse mapa inteiro de vacinação, os postos estão habilitados a executar. Então, se eu não sei se eu tomei a vacina contra o sarampo, é melhor a gente dar um pulo lá no posto de saúde e conversar com as enfermeiras, que certamente elas vão adotar essa postura que o Dr. Paulo acabou de falar. Não adianta você falar, acho que eu tomei, é melhor prevenir do que remediar. E, doutor, eu sei que a gente está terminando esse bloco, mas é bom a gente enfatizar o que causa um sarampo, que às vezes a gente acha que é uma doença de criança que é inofensiva. O sarampo foi motivo de morte durante muito tempo, porque ele tem uma forma branda, mas tem uma forma mais agressiva, e vamos levar em consideração que toda doença infecto-contagiosa, normalmente a gente vê uma tríplice condicionamento. O primeiro é a porta de acesso, o segundo a virulência do agente causador, e o terceiro seria a resistência do indivíduo, do hospedeiro, né? Então, o sarampo, que é uma doença facilmente contagiosa, ela se contagia num espirro, numa secreção oral, ou você falando, muito rápido, ela tem uma forma muito branda, que quase todo mundo conhece, que começa com febre alta, dor de cabeça, dor de garganta, um pouco de tosse, e depois, que a gente chama isso de prodromo, que é muito parecido na grande maioria das doenças infecto-contagiosas, quase todas começam dessa maneira, e depois de 2, 3, 4 dias vão definir realmente como é que elas vão se transformar. No caso de uma hepatite vai ficar amarelo, no caso de um sarampo vão aparecer as manchas de Kolbe, que são as manchas na boca, né? Puxando a bochecha, o pediatra olha, vê que tem uma mancha na boca, essa mancha de Kolbe que é indicativo da doença, ou mesmo as placas que começam no rosto e se dirigem para os pés. Ela tende a regredir espontaneamente, pode evoluir para uma doença infecto-contagiosa mais grave, como uma doença bacteriana, uma broncopneumonia. Ela pode entrar no sistema nervoso central e produzir uma meningite, né? E essas doenças que têm uma característica mais agressiva podem conduzir ao óbito. Então, o número de óbitos em relação ao sarampo não é alarmante, mas como a quantidade de indivíduos que podem ser contaminados é muito grande, esse número, ainda que pequeno, passa a ser muito representativo. Então, a vacinação, não existe tratamento, a não ser sintomático, não há como você tratar, não existe um remédio. A única forma é evitar que você se contamine. Muito sério, e às vezes a gente acha que é uma doença inofensiva, que é coisa de criança e que não vai ter nenhum problema. A gente vai fazer um breve intervalo agora, e no retorno a gente fala sobre a campanha que começou agora, vai até o dia 30, justamente contra a pólio e o sarampo. Até lá.